Bem-vindos à Pílula do Conhecimento. Sabe, já parou para pensar em quanto da nossa vida a gente passa fazendo coisas que parecem não levar a lugar nenhum? Pois é, hoje a gente vai fundo em um segredo sobre o tédio no trabalho e o mais importante, como transformar isso numa fonte de riqueza e, claro, de motivação. Existe uma razão bem específica pela qual tanta gente se sente desconectada do trabalho. E tudo começa com um número. Um dado que a maioria de nós nem conhece, mas que sinceramente é de arrepiar. É isso aí, 17 anos. Esse é o tempo que, em média, uma pessoa passa executando tarefas que o cérebro entende como repetitivas, sem propósito. Pensa bem, 17 anos da nossa vida profissional, sabe? Praticamente um terço dela, no piloto automático. É assustador, né? Mas e se esse tédio todo não for uma falha de caráter, mas sim um sinal? Nessa análise, a gente vai entender essa armadilha dos 17 anos, a busca do nosso cérebro por dopamina e o mais legal, vamos aprender a transformar o trabalho num jogo e, no fim, criar um ciclo lucrativo com isso. Bora lá! Ok, começando pela tal da armadilha dos 17 anos. A ideia central aqui é a seguinte: sentir tédio não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal neurológico, sabe? É como um alarme que o cérebro dispara quando ele percebe que aquilo que a gente está fazendo não tem desafio, não tem novidade nenhuma. E para a gente entender por que o cérebro reage desse jeito, a gente precisa dar uma espiada na neurociência da coisa. Basicamente, existe um conflito entre a forma como o nosso cérebro foi programado para funcionar, buscando sobreviver e explorar, e a natureza repetitiva do trabalho de hoje em dia. Pensa só nesse contraste. De um lado, o entretenimento, ele oferece novidade, coisas diferentes, recompensa. Do outro, o trabalho repetitivo, ele dá o quê? Previsibilidade, segurança. E isso leva ao desligamento. Nosso cérebro foi feito para buscar o primeiro, mas o trabalho muitas vezes nos empurra para o segundo. E no centro disso tudo tá ela, a dopamina. Mas olha, não é só sobre prazer, tá? A dopamina é, na verdade, a recompensa que o cérebro se dá por aprender e explorar. É o nosso combustível biológico para buscar um novo. Então, o que acontece quando essa nossa busca por dopamina dá de cara com uma tarefa monótona? Bem, o cérebro simplesmente se desliga. Se uma tarefa não tem um pingo de incerteza ou um retorno rápido, ele não sente que está evoluindo, ele sente que está só executando. E aí, a produtividade, claro, vai lá para baixo. Ok, já entendemos o problema, mas e a solução? Como a gente consegue hackear esse sistema? A resposta é bem interessante: transformar o trabalho em um jogo. A ideia é usar os mesmíssimos mecanismos que viciam a gente em jogos para tornar o trabalho mais recompensador, mais engajante. E como é que a gente faz isso? É simples, usando 3 elementos. Primeiro, crie micrometas. Em vez de uma meta gigante, quebre em pedacinhos. Segundo, coloque um pouco de incerteza controlada. Crie seus próprios testes, seus próprios riscos calculados. Em vez de fazer sempre igual, por que não testar uma abordagem nova? E terceiro, busque um retorno pessoal. O objetivo final não pode ser só o dinheiro. Tem que ser o aprendizado, a sensação de que se está dominando algo. E aqui está o pulo do gato. O que realmente prende a gente no longo prazo é a sensação de progresso. Aquela percepção de que estamos melhorando, de que estamos dominando uma habilidade. É a progressão que vicia em qualquer jogo, e o mesmo vale por nosso trabalho. E essa busca por progresso leva a gente para a parte mais prática: como criar um ciclo que seja lucrativo. Vamos ver como dá para transformar essa curiosidade e esse sistema de jogo em algo que não só nos motiva, mas que pode ser monetizado de forma sustentável. E para isso a gente precisa mudar a mentalidade. O trabalho tradicional paga por hora. Já o que a gente pode chamar de entretenimento lucrativo paga por atenção. No primeiro, o nosso recurso é o tempo, que acaba. No segundo, o recurso é curiosidade, que, convenhamos, é praticamente infinita. Um jeito de organizar isso é com a regra 80-20. A ideia é bem direta: dedicar 80% do tempo de trabalho à variabilidade, ou seja, explorar, aprender, testar coisas novas. E deixar só 20% para a repetição que é necessária, tipo a parte burocrática. É esse desequilíbrio a favor da novidade que mantém o cérebro ligado e querendo mais, o que evita burnout. E assim, a gente cria um ciclo que se alimenta sozinho. Quando a gente sente que está aprendendo algo novo, o cérebro libera dopamina. Essa recompensa cria o desejo de repetir aquilo. Não precisa mais de força de vontade externa. O próprio ciclo vira a motivação. E é essa consistência, movida pela curiosidade, que gera conhecimento e, no final das contas, um valor pelo qual as pessoas pagam. E com isso, a gente volta para o começo. O tédio e a produtividade baixa não são um destino, sabe? São uma escolha.
são um resultado de quando a gente ignora essa necessidade humana básica por novidade e por desafio. Então, a pergunta que fica é, sabendo disso tudo, como vão ser os próximos 17 anos? Se esta análise abriu a sua mente, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa saber disso.